como também nos Jogos Olímpicos, uma coroa. Não uma coroa de ouro, não era uma diadema, era o Stéphanos, uma coroa do atleta vencedor, de material perecível. Quer dizer, o prêmio humano, nas competições humanas, é perecível. Agora, nós corremos no campo da vida, nós corremos na nossa vida cristã para alcançar um prêmio que é imarcessível. Significa isso, não murcha. Já a coroa recebida pelos atletas nos Jogos Istmicos Olímpicos, essa coroa murchava, era perecível, era marcessível. Pensam algumas pessoas que o crente não devia interessar-se pelos esportes e atividades atléticas, porque sua preocupação seria mais feliz se exclusivamente voltada para as coisas espirituais. Será isso mesmo? Vocês acham que Paulo era um homem espiritual, um homem consagrado, ou um homem, digamos, vulgar? Pois ele amava o esporte. Ele cita corridas, ele cita boxe. Ele diz que não esmurra o ar, ele esbofeteia seu próprio corpo. Ele emprega a metáfora dos jogos, porque ele os conhecia e porque os gregos gostavam dos jogos, tanto olímpicos como os jogos istmicos. Então não há problema em que nós gostemos dos esportes. Crente pode torcer por um time de futebol? Eu acho que sim e não. Pelo Palmeiras, sim. Pelo Corinthians, não. Pelo Corinthians, não, porque o verbo, a palavra corintiano, tem um mau sentido na língua grega. O verbo corintianizar tem um péssimo sentido. Eu não quero dizer o sentido, vocês podem examinar as enciclopédias. Então, já Palmeiras, não. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. Florescerá como o cedro no Líbano. A única árvore que João viu do céu foi palmeira, porque os salvos, os remidos de vestes brancas, tinham palmas em suas mãos. Símbolo de vitória. Então, gente, crente pode torcer pelas Palmeiras. Agora, eu estou torcendo por Portugal, embora não esteja vendo o jogo. Não estou torcendo pelos Estados Unidos, porque afinal de contas, nós somos descendentes dos portugueses, amamos os portugueses, gostamos da caldeirada de Portugal, gostamos do caldo verde, aliás, anunciado para esta noite. Eu vi no programa cardápio, até isso acontece hoje, as igrejas mudam cardápio dentro do boletim. Meus irmãos, não há mal em torcer. Aliás, a Copa do Mundo está sendo um espetáculo muito interessante, que os brasileiros estão torcendo pelos times que jogam. Geralmente torcem pelos mais fracos. É assim, a gente torce pelo mais fraco. Mas ele fica bem fortezinho, a gente já torce contra. A gente torce pelo fraco, mas quer que continue fraco. Uma coisa engraçada, a nossa torcida é muito estranha. A nossa torcida só é incondicional pelo nosso time. Estou comendo os camarões. Eu vou torcer pelo Brasil lá em Atibaia. Meu filho mora atualmente na minha casa lá, enquanto a casa dele é concluída. E então nós vamos para lá para torcer lá. Se o Brasil ganhar, ficaremos felizes. Se perder, eu não perderei nada. Ficarei triste, eu não perderei nada. É isso? Vamos nos preparar para a Rússia daqui a 4 anos. A vida é assim. A gente perde aqui, vence lá. Agora, todos devemos entrar numa competição para vencer. Paulo diz aos coríntios: correi de tal modo que o alcanceis. Não sabeis que todos que correm no estádio, todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Então, é preciso que nós entremos numa competição animados a vencer. Então, é muito importante isso. Acredito, meus irmãos, que o esporte, e especialmente hoje o futebol, oferece lições importantes para a nossa vida. E algumas lições de atletismo eu quero trazer nesta noite, recordando que há 4 anos aqui ofereci, e trazendo algumas novas ideias. A primeira lição do atletismo é que o atleta há de ter uma atitude profissional. Isto é, o que é atitude profissional? De produzir o melhor ao seu alcance. Trabalhar com inteira dedicação. Reparem que o atleta que se cuida bem, ele cuida da sua alimentação, ele não se envolve em farras, ele não bebe bebida alcoólica. Um atleta mesmo é assim, veja nos grandes times como entram no campo magrinhos. Todos magrinhos. Quanta tentação eles devem ter de comer, e comer bastante. Jogador italiano devia ser enorme. Que a massa, não é? Da mama, da nona, que coisa boa é a comida italiana. Mas eles não, eles têm que se abster de muito tipo de alimentação para que possam atuar na vida esportiva. Então, tem de haver uma atitude profissional. Ninguém entra na carreira ou na atividade atlética sem o propósito de buscar alcançar excelência, a excelência em seu desempenho. Ele almeja alcançar o melhor de si mesmo. Eu vejo, por exemplo, nesta Copa, já vi vários exemplos de jogadores que estavam machucados e que entraram e deram conta do recado e deram a vitória a seu time. Disciplina, dedicação, empenho. O atleta tem de buscar a excelência. Nos jornais e revistas voltadas para a atividade desportiva ou nos noticiários da televisão, verificamos que o atleta em qualquer modalidade aplica-se com afinco. Enquanto outros estão dormindo, de manhã cedo, em dia frio, eles estão treinando, estão se exercitando, para que tenham boa forma física, técnica, habilitando-se a maior produtividade, excelência em seu desempenho. Por exemplo, a seleção brasileira tem treinado muito a cobrança de faltas, perto da área. Tem exercitado muito. Cobranças a curta e a média distância. E alguns têm alcançado excelência nisso. Agora tem que atacar, tem que jogar para receber falta lá perto. Agora, se não chegarem lá, não vão receber falta. Não havendo falta, não saberão cobrar, se não houve falta. Então é preciso que o time trabalhe. Eu estou esperançoso que o time tome jeito no jogo contra os Camarões e depois contra a Holanda ou o Chile. Eu prefiro que seja o Chile. Então, é preciso que haja profissionalismo. Enquanto outros jovens da mesma idade, 20, 21, 22, 25, 28, 30 anos, estão passeando, divertindo-se, bebendo, fumando, namorando. Lá vemos o atleta correndo, treinando, malhando, repetindo muitas vezes o mesmo movimento, chutando ou lançando a bola dezenas e centenas de vezes, com o só objetivo, ser melhor em sua categoria. É preciso que na nossa vida, na carreira da vida cristã, e vida cristã é carreira, nós busquemos a excelência. Devemos procurar ser os melhores crentes, os melhores discípulos de Jesus, em todas as áreas de nossa vida e nossa influência. Nada de acomodação. Não há de ser diferente, então, com o crente em geral e com o pastor de maneira especial. O crente tem de buscar as melhores condições espirituais, físicas, intelectuais, técnicas, para cumprir suas obrigações e participar com eficácia da corrida da vida profissional. Eu costumo dizer que crente não se acomoda a salário mínimo. Ele não se acomoda a ser ajudante de pedreiro. O alvo dele é ser pedreiro.
é ser oficial de pedreiro, a ser mestre de obras e a ser engenheiro também, arquiteto. Se tem condições para estudar e chegar lá. Eu acho que essa busca de excelência tem que marcar a nossa vida. Deus se agrada nisso. Deus nos dá inteligência, nos dá talentos, para que busquemos ser os melhores. O amador não conseguirá vencer e ser laureado. Será sempre amador, seja no boxe, na corrida atlética, no futebol, no voleibol, no basquetebol, na natação, qualquer outra atividade atlética, tem de haver profissionalismo. Você tem que ser melhor e fazer o melhor. Isso é profissionalismo. O objetivo do atleta é ganhar, é vencer, é chegar. Quem praticar esporte ou atividade atlética em geral, com displicência, indisciplina e sem profissionalismo, não terá futuro e será sempre medíocre. Eu acho que a mediocridade é um dos pecados mais comuns entre os crentes. Alguns se acomodam com a mediocridade. Mas não pode. Você tem que ser o melhor na sua classe, no seu meio, na sua atividade profissional. Você tem que buscar ser o melhor. Eu sei que isso faz sofrer. Há duas condições em que mais sofremos: quando somos os melhores ou quando somos os piores. Quando somos os piores, somos demitidos. Se somos os melhores, somos perseguidos. Você ficar ali, mais ou menos assim, tem que ser medíocre, mediano. Mas eu prefiro sofrer por ser excelente a sofrer por ser deficiente. Você, e você? Eu acho que precisamos de aprender esta lição do mundo esportivo. Em segundo lugar, meus irmãos, o atleta, é a segunda lição que eu aponto, se submete à disciplina e ao trabalho sem esmorecer. Eu passo diariamente andando com meu cachorrinho. Meu cachorro continua vivo, viu, gente? Eu contei toda a história do Petinho. Eu passo por uma rua lá em Perdizes, em que há um veículo das faculdades Oswaldo Cruz. Eu vi um lema daquelas faculdades interessante. O lema é o seguinte: não esmorecer para não desmerecer. Interessante. Você não pode desanimar. Você tem que ir firme. Você tem que buscar o melhor. Não esmorecer para não desmorecer. Desmerecer. Você precisa de ir em frente. Disciplina e trabalho são indispensáveis ao atleta que quer alcançar níveis de excelência e de profissionalismo. É imperioso que ele pratique exercícios pessoais, individuais e exercícios coletivos. Primeiro, a disciplina nos exercícios pessoais. É impressionante observar a disciplina com que os bons atletas se dedicam a exercícios pessoais bem cedinho durante o dia, 5, 6 horas, os nadadores, os ginastas. Quanta disciplina, quanta dedicação, quanto treinamento antes, por exemplo, de uma Olimpíada. Longe das grandes plateias ou torcidas, horas a fio, a suar a camisa, a perder peso para alcançar suas melhores marcas, suas melhores condições físicas. Família, colegas, encontros sociais, tudo deixam nas horas em que deve exercitar-se para chegar à sua melhor forma. Há um jogador que os novos não conheceram pessoalmente, conhecem só pela história, mas nós mais antigos conhecemos: Zico. Quem é que conheceu o Zico? Levante a mão. Quanta gente idosa. Assim, porque só os mais antigos que conheceram o Zico. O Zico hoje é idoso, talvez 70 anos. Vejam só. Zico é um jogador de futebol de caráter excepcional, que não possuía as melhores condições físicas para a prática do futebol. Os que o conheceram sabem disso. Mas ele lutou, ele treinava horas e dias a fio, e veio a tornar-se um grande jogador, porque se aplicou diligentemente aos exercícios pessoais, mas também aos exercícios coletivos. Muitos outros poderiam ser lembrados. Como falta, entretanto,
essa disciplina de exercícios pessoais da experiência dos crentes e seus líderes. Há crentes que só leem a Bíblia domingo, quando vem à igreja, ou à escola dominical, ou culto. Em casa não leem. Passam 6 dias sem comer e beber, comer a palavra, beber a palavra, para comer e beber no domingo. Que disciplina é essa? Você fica anêmico, fraquinho. Segunda-feira ainda bem, se alimentou domingo, mas na terça já começa a cair. Corre e cai. Todo mundo passa na frente. Como você precisa todo dia comer o pão da palavra de Deus, disciplinar-se na oração, buscar a Deus, falar com Deus. Eu não consigo dormir se não fizer o culto doméstico, o culto familiar, ler a palavra, orar com a minha esposa, com a cuidadora dela. Como é importante o exercício. Como falta essa disciplina de exercícios pessoais, de experiência dos crentes e de seus líderes. Muitos não oram, muitos não leem, não estudam, não meditam na palavra, dormem demais, comem demais. Você já pensou? Se você tem 30 anos, você dormiu durante 10 anos. Alguns dormiram mais, 12 anos. E alguns dormem muito. Eu sei que o biorritmo varia, não é? Mas olha, quando um aluno me dizia, da faculdade, pastor, mas eu não tenho tempo, eu dizia a ele, o que você faz de meia-noite às 6? Escolha uma horinha lá. Eu me lembro, gente, quando fazia faculdade, fiz faculdade de filosofia e seminário ao mesmo tempo, na década de 50, às vezes eu chegava em casa à meia-noite, estava até às 2h30, preparando trabalhos de seminário e de faculdade. Dormia, acordava às 6, ia para a Petrobras. Trabalhei 3 anos lá. Fico tão triste com o que está acontecendo com a Petrobras hoje. Entre parênteses só. Mas, quanta disciplina. Mas também nós precisamos das disciplinas coletivas, os exercícios coletivos. Nós precisamos de trabalhar juntos, estudar juntos, praticar juntos. E eu creio que há um método de participação da vida espiritual hoje desenvolvido, que é o mais antigo do Novo Testamento. O que acontecia na igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém funcionava no movimento pendular. Diz o livro de Atos que os crentes estavam no templo e nas casas. No templo e nas casas, todos os dias. Ora, meus irmãos, se esta igreja já tem grupos, já tem PGs, pequenos grupos, uma oportunidade extraordinária de juntos, nos grupos que se constituem, na sua rua, no seu bairro, vocês se exercitarem espiritualmente, vocês se alimentarem da palavra, orarem uns pelos outros, aprenderem a cuidar, a ouvir, a ajudar, como precisamos desses exercícios coletivos. Você sozinho tem tudo para perder. Você com mais alguém, você é ajudado para vencer. Como precisamos das disciplinas coletivas. O trabalho em equipe exige não só aptidão pessoal, mas capacidade de interagir e cooperar. Às vezes uma equipe é composta de estrelas, de atletas excepcionais, que qualquer treinador gostaria de dirigir e com eles contar. Entretanto, a falta de exercícios coletivos impede um bom desempenho e entrosamento. E é com ela que se alcança a vitória. Por quê? Porque o técnico da seleção brasileira de 2002, que é técnico também este ano, não levou o Romário? Ainda que o presidente da República pedisse. Ele disse que o presidente cuide dos negócios do país, eu cuido da seleção. Porque o Romário era disciplinado. Chegava atrasado no treino, era um craque, sem dúvida alguma. Dentro da área, com a bola nos pés, ninguém segurava. Mas era disciplinado. Isso produzia o que? O efeito negativo. Todos acordavam cedo e ele não chegava depois da hora, tranquilo. Não,
esse vai desmanchar a disciplina do grupo. É preciso que nós exercitemos em equipe, em grupo. Quanto individualismo eu percebo na vida cristã e até no ministério pastoral. Alguns crentes acham que se bastam e por isso não participam dos cultos da igreja, de congressos, de convenções, de encontros, de retiros, de simpósios e outros eventos de capacitação para o bom desempenho do crente e do pastor. Meus irmãos, hoje o conhecimento está se desenvolvendo numa velocidade tão grande que você com livros não se atualiza. Você tem que participar de eventos, de encontros, de simpósios, de congressos e tende, através da internet, ter acesso ao conhecimento que vai vazando, transbordando. Os livros não conseguem guardar todo o conhecimento. Então é preciso que nós busquemos o conhecimento e juntos aprendamos uns com os outros. Uma coisa que aconteceu na minha vida de pastor é a seguinte: até 20 ou 30 anos de ministério pastoral, eu era muito exigente ao ouvir um pregador. E eu, quando ia ouvir um sermão, eu ficava prestando atenção. Mas, gente, ele leu um texto e seguiu outro caminho. Ele está longe do texto. Ou ele está pondo no texto, ou no sermão, que o texto não diz. Não está fazendo uma exegese, não está vindo do texto para a mensagem. Ele está pondo no texto o que ele pensa. Fazendo uma exegese. Então, eu me cansava com isso. Uma vez eu estava em Ubatuba, fui a uma igreja não batista, não vou dizer qual, uma igreja famosa por ter bons pregadores. O pregador leu um texto. Olha, um texto conhecidíssimo. O texto de Zaqueu. E pregou uma coisa completamente diferente. Então, abri a minha Bíblia, havia uma folha em branco, eu fiz um sermão ali. Fiz um esboço de um sermão. A minha esposa me cutucou, disse, irreverente. Ela tinha razão, não aguentei ouvir aquela mensagem. Hoje eu já não faço isso. Eu vou ao templo, se pode ir para longe. Eu peço assim, Senhor, que pelo menos uma frase dele me abençoe. Uma frase que ele diga, abençoe a minha vida. E sempre abençoe. Vocês sabem disso? Não há sermão que não tenha uma bênção para nós. Pode não ser o mais bem construído, com a melhor homilética. O texto pode não ser tratado com a melhor hermenêutica. O texto pode não produzir o que produziria uma sã exegese. Mas a palavra de Deus vem ao nosso coração. Quando eu vou a uma igreja hoje, eu me sento lá no auditório, e quando vejo aquele homem subir ao púlpito, eu digo, Senhor, fala-me através dele. Usa-o para abençoar a minha vida. Eu, nos tempos ainda que era muito exigente, eu fui a uma igreja aqui, de outra denominação, famosa por ter um pregador excelente. Pregador notável. Aí fui, o culto era às 8 horas da manhã, estava lá. Eu e minha esposa estávamos lá. Quando chego lá, o boletim disse que o pastor estava de férias, tinha ido para Goiânia pregar na Memorial. Não, não é nada disso que eu estou falando. O pastor estava de férias. Então, e ia pregar um presbítero daquela denominação. Você sabe que várias denominações têm um presbítero. Quando eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus, eu fiz uma oração então, me perdoe a oração. Senhor, tu usaste um animal para falar a Balaão. Usa esse irmão para falar ao meu coração. Meus irmãos, esse homem leu João 3,16. Ele pegou um sermão que abençoou a minha vida, enriqueceu a minha vida. Eu saí tão feliz que eu disse à minha esposa, vamos a outra igreja. E fomos, da mesma denominação. Lá era um medalhão, o pregador. Ele leu um texto que eu antes entendi, e eu já não entendia mais, depois da mensagem dele. Meus irmãos, são estas coisas, Deus usa as pessoas. Então precisamos estar juntos.
É a disciplina coletiva, a disciplina do culto. Você no culto cresce espiritualmente, você no culto é abençoado, você precisa estar com o povo de Deus, ouvindo o louvor do povo de Deus, ouvindo a palavra com o povo de Deus, conversando depois sobre a palavra pregada, comparando a Escritura com a Escritura, como isso faz bem ao nosso coração. Essas são disciplinas que precisamos cultivar. Há pessoas que se isolam. Sejamos então atletas disciplinados em todos os exercícios, sejam exercícios pessoais, sejam exercícios coletivos, para que nós cresçamos e produzamos o melhor e Deus se alegra em nossa vida. E dentro das disciplinas espirituais, a boa alimentação e o bom cuidado do corpo estão presentes. Há gente que come demais. A gente que come errado, que mistura carboidratos, come macarrão, arroz, batata frita, batata doce, tudo que é carboidrato, é uma coisa impressionante. E aí fica magrinho. Não pode, é preciso que você escolha. Você escolheu um carboidrato. Lá em casa é assim, se é batata, só batata. E uma proteína, carne, peixe, nada de misturar carboidrato. Por isso eu não engordo daquele jeito, estou um pouco gordinho, mas não estou exageradamente gordo. Porque se facilitar a gente engorda, eu não posso. Meus irmãos, há muito crente que não come, há muito atleta, por exemplo, que não come necessariamente o de que gosta. Alimenta-se de acordo com as normas de nutrição, de modo que a alimentação lhe forneça vitaminas, proteínas, sais minerais, carboidratos e outros elementos necessários à sua boa forma física e também ao seu desempenho profissional. Abstém-se conscientemente de comidas, bebidas e atividades sociais que possam comprometer sua atividade atlética e profissional. Você, como atleta de Cristo, tem de se cuidar do seu